nem a nossa discussão aqui, ó. Então, nós vamos começar a falar sobre custos para tomada de decisão. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora? Agora, qual que é a intenção? A intenção é que vocês comecem a aprender a decidir sobre o que deve ser produzido e o que não deve ser produzido. Por que tem que ser produzido? Por que é vantagem eu produzir um tipo de produto e não é vantagem eu produzir um outro tipo de produto, tá? Isso tudo aí tá dentro de todo o processo gerencial aí, tá? Então, para isso, para a gente poder chegar nesse nível, o que nós precisamos? Nós vamos precisar acessar todos os nossos conhecimentos de contabilidade de custos. Todo mundo já fez contabilidade de custos? Que está nessa disciplina? Todo mundo, gente? Sim? Acho que sim, professor. Acho que todo mundo já fez. Teve cursos teve curso no período passado, professor. Ah, beleza. Então, olha só, eu vou resgatar, na verdade, aqui com vocês só alguns conceitos para poder começar a ficar um pouco mais fresco aí para vocês, que nós vamos usar muito a partir da próxima aula, né? Primeiro, resgatar o conceito de custo, o que é um custo, o que é uma despesa, o que é um gasto, o que é um investimento, o que é um custo fixo, o que é um custo variável, né? O que é um custo direto, um custo indireto. Por quê? Todos esses elementos, a partir de agora, eles vão ser essenciais para a gente e eles vão impactar no processo decisório, tá? Então, olha só, o que a gente faz? A gente vai precisar acessar os nossos conhecimentos na contabilidade de custos. Por quê? Porque ela vai tratar, né, todos esses elementos e vão ajudar a gente nesse processo decisório. E os custos, gente, eles estão presentes em toda e qualquer empresa, seja ela uma empresa de produção de bens quanto de produção de serviços, né? Às vezes a gente tenta limitar o custo somente ao processo fabril, mas a gente tem N atividades que ela vai passar aí pelo processo produtivo de bens e de serviços, né? Por exemplo, um exemplo claro, os hospitais, né? A gente está aí na pandemia e os hospitais, eles são o quê? Prestadores de serviço. Mas ali dentro tem vários tipos de custos, né? Que estão ali alocados dentro de cada um dos serviços, daquilo que vai ser o atendimento, ou seja, de toda aquela organização, né? E a gente precisa entender isso de uma forma mais clara, tá? Mas o mais comum realmente ele tá no processo fabril, tá? Então, olha só, a gente precisa dar um enfoque bem feito aqui em três elementos, que são as matérias-primas, que a gente vai precisar entender bem, né? A gente vai usar bastante informação. E nós temos também aí a questão da mão de obra, né? E o próprio dinheiro, que o dinheiro que vai fazer essa movimentação toda, de aquisição de matéria-prima, pagamento de mão de obra, né? Para a gente poder movimentar os custos dentro de cada uma das empresas, tá? Então, inicialmente, é para isso que a gente vai precisar aí resgatar esses elementos da contabilidade de custos. E isso vai auxiliar tanto a contabilidade quanto os gestores das empresas aí nesse processo aí de tomada de decisão. E para que a gente precisa disso, gente? Para que vocês acham que a gente vai necessitar dos custos nesse processo decisório? Por que ele é importante? Para saber quanto de custo cada atividade gasta para gerar um produto. Quanto custa que mais? Mas você saber a margem de lucro, né, professor?
saber a margem de lucro. Aquele né? custo, você consegue diminuir custo, ou se não há possibilidade de diminuição desse custo. Isso. Outra coisa, né, gente? Os custos vão ajudar a gente também a gerenciar os nossos estoques, né? Porque o estoque no processo ele é muito importante, porque estoque parado ali é dinheiro parado, né? É dinheiro engessado e isso afeta toda a gestão ali da empresa. Com essas informações dos custos, a gente vai saber qual que é o produto mais rentável, qual que é o menos rentável, qual que é o melhor preço, né? Qual que é o preço correto que eu tenho que vender aquele produto, como foi dito aí pelo Marcelo, qual que vai ser a minha margem de lucro, né? A contabilidade de custo por si também, ela vai nos ajudar a controlar aquilo que é perda do processo fabril ou do processo do serviço, aquilo que na verdade é desperdício, né? Isso tudo a gente vai pegar da contabilidade de custos. E tem um outro elemento também que às vezes as pessoas não dão muita atenção, mas nós temos os custos de ociosidade, né? Que os custos de ociosidade, eles impactam diretamente o nosso resultado, né? E às vezes as pessoas não dão tanta importância assim ao custo de ociosidade. Vou pegar para vocês um exemplo que aconteceu muito no ano passado, né? Hoje pode ser que isso já tenha mudado um pouco de cenário. Exemplo, no ano passado, quando a pandemia começou, os hospitais, de uma forma geral, né, foram pegos de calça curta. Por quê? Sabia que tinha uma demanda ali latente, então ele precisava adquirir equipamentos, né? Por exemplo, adquirir respiradores, montar UTIs, né? E a gente está aí numa pandemia. Nós sabemos que a Covid é uma doença altamente contagiosa, né? Então, o que acontece? Dentro de cada um desses hospitais, isso é assim até hoje, o que eles precisaram fazer? Reservar uma ala só para atendimento dos pacientes de Covid. Por quê? Porque em qualquer momento podia, assim, a pandemia podia estourar no local. Então, os hospitais, imagina um hospital de interior, né? Ele precisou se equipar, isolar uma área para poder fazer aquele atendimento do beneficiário com Covid. Aí, no início da pandemia, tinha, assim, 2 beneficiários, ele tinha que ter toda uma ala ali parada, porque ele não sabia da demanda, se ia vir 1 ou se ia vir 10, se ia vir 100 pacientes com Covid. Então, ele tinha uma ala ali separada para aquilo, que tinha ser respirador, que tinha pessoal, né, mão de obra ali disponível para aquilo. Às vezes, os médicos, os enfermeiros que estavam de plantão na hora da Covid, ficavam lá o dia inteiro à toa, não tinha paciente, ou outros tinham muitos pacientes, né? Mas como a gente está falando aqui de ociosidade, vamos pensar no tempo, e até hoje também, que agora tem caído um pouco mais a questão da Covid, eles ficam ali com leitos e equipamentos completamente ociosos, parados. Isso tudo tem um custo. E esse custo reflete lá no resultado da empresa e reflete também nos lucros ali dos acionistas. Então, até mesmo esse custo de ociosidade, a gente precisa dar uma atenção para eles e ver como que a gente pode diminuir esse custo aí de ociosidade para fazer com que a gente tenha uma melhor lucratividade, né? A empresa de uma forma geral. Então, gente, o custo por si só, ele está em todos os processos, seja ele processo fabril ou processo de serviço mesmo, né? Da indústria, na verdade, da indústria não, né? Do setor de serviço, tá? Então, nós vamos trabalhar com isso, fazer gerenciamento de matéria-prima, de estocagem, para poder também verificar como que eu posso fazer essa venda, se eu posso aceitar esse pedido, se eu não posso aceitar o pedido, tá? Mas para isso, para a gente trabalhar com todos esses custos, a gente precisa fazer um resgate breve dos termos, né? Por exemplo, o que é um gasto, gente? O que é gasto?
gasto, acho que é a forma geral de falar custo, despesa, né? Engloba tudo. É aquele sacrifício despesa. financeiro. A gente chama de. Eu falo de desembolso, né? Eu gastei alguma coisa, desembolsei alguma coisa. Não, mas você vai entender, vai lembrar aqui agora que gasto e desembolso eles estão relacionados, mas são coisas distintas. Gasto é despesas? É o mesmo que despesa? Não, o gasto, gente, ele pode ser uma despesa, ele pode ser um investimento, ele pode ser um custo, tá? O gasto então, eu tô certo, professor. Então, eu acertei, né? Então, eu acertei, né? A forma geral de falar. Acertou parte, né? Porque o gasto, gente, é tudo aquilo que vai exigir um sacrifício financeiro, tá? Então, por exemplo, nossa, aumentei meu gasto esse mês. Vamos supor, comprei uma casa, comprei um carro, comprei um lote ou qualquer uma outra coisa assim, né? Que você vai ter um sacrifício financeiro ali, mas que você está investindo. Ou seja, quando eu compro uma casa, um carro, ou seja lá o que for, eu posso entender isso como investimento. Ou poderia ter feito assim, nossa, eu quero aumentar a minha produção, então eu vou comprar mais matéria-prima. Eu vou comprar matéria-prima e vou dividir de 10 vezes. Ou seja, eu vou ter um sacrifício no meu caixa financeiro ali, mas eu tenho um custo, eu vou investir, né? Então, gasto seria independente se à vista ou a prazo, mas você está pagando algo, entendeu? Você adquiriu algo e em contrapartida você está pagando ou à vista ou a prazo, tanto faz, mas seria um gasto. É isso aí. O gasto, ele não tem, ele é independente se ele é à vista ou a prazo. O gasto, ele vai caracterizar o quê? Um sacrifício financeiro que você vai fazer, seja à vista ou seja a prazo. Tá? Que aí vocês vão ver daqui a pouco em relação à questão do desembolso. O que é um desembolso, igual o Igor estava falando aí? Um gasto para mim é como se fosse um desembolso. Tudo bem, um gasto ele pode ser um desembolso, mas são coisas que são distintas, entendeu, Igor? Daqui a pouco você vai talvez entender um pouco mais. Então, olha só, o gasto, como eu disse, ele pode ser um investimento. Como eu dei o exemplo aqui, eu adquiri um imóvel, eu vou comprar uma máquina nova, meu processo fabril, vou adquirir matéria-prima, ou seja, eu estou investindo, né? Ou ele também pode ser, gente, uma despesa, tá? Uma despesa que, na verdade, ele não vai estar relacionado diretamente com o meu processo ali da minha atividade de produção, mas pode ser um tipo de esforço para eu poder obter uma receita. Por exemplo, eu estou abrindo o meu escritório, eu preciso pagar a taxa de alvará, né? Eu preciso pagar ali, aquilo ali é uma despesa. Por quê? Eu, com o alvará, eu vou poder funcionar e eu vou poder produzir receita. Tá? Então, isso é uma despesa e que também é um tipo de gasto, tá? Então, o gasto, ele pode ser despesa, ele pode ser um investimento ou ele pode ser um custo. Por quê? Eu posso comprar as matérias-primas que eu vou utilizar no meu processo. Ou seja, eu também posso ter uma reserva de dinheiro que eu vou pagar a minha mão de obra, tá? Essa minha mão de obra, eu posso pagar ela daqui 30 dias. Mas eu estou lá, já fiz a minha provisão. Quando que ela vai se tornar, o Igor, o desembolso? Quando eu pagar efetivamente. Quando eu pago, quando o dinheiro sai efetivamente lá do banco, aí ele já não ele deixa de ser um gasto e ele se torna um desembolso. Entendeu? Entendeu, Igor? Entendi. Que o gasto seria o compromisso, né, professor? Isso, o gasto seria o compromisso. E o desembolso seria quando você quita o compromisso, seria o desembolso. Exatamente, quando há realmente o desembolso, ou seja, saiu o dinheiro, aí aquilo ali já é já é literalmente um desembolso, tá? E agora, gente, perda. O que é uma perda? O que vocês acham que é perda? Perda é um gasto que não foi programado, pessoal?
Foi isso, foi um gasto que não foi programado, né? Então, olha só, muito bem, Marcelo. Esse gasto não programado, gente, a perda por si, a característica dela é a não intencionalidade. Ou seja, foi algo que aconteceu que foi completamente, que ele não foi intencional, tá? E isso pode ser tanto por um fator interno quanto um fator externo. Por exemplo, nossa, perdi todo o meu estoque de matéria-prima porque houve um incêndio, né? Um exemplo, não sei se vocês vão lembrar, tem uns anos atrás, teve uma chuva forte de granizo em Betim e que a Fiat perdeu vários carros, porque amassou carro pra caramba. No pátio dela, que antigamente, na Fiat ali, o pátio, ele não era coberto, onde que eles estacionavam os veículos prontos, né? Era tudo aberto. Hoje, quando você passa ali na BR, você vê que eles construíram um prédio, tudo ali, né, com cobertura. Por quê? Porque eles tiveram uma perda devido a uma chuva de granizo, que é um fator completamente externo, né? Então, a perda, ela pode ser tanto de fator externo, quanto também de um fator interno que tenha acontecido que não seja intencional. Como, por exemplo, um incêndio, né? Ou algo que, na verdade, lá interno, a máquina lá estragou, no processo produtivo lá estragou mais um monte de outros de peças ali e de produto. Ou seja, é algo que não estava dentro do planejamento e que aconteceu, né? Ou pode ter acontecido também, por exemplo, um roubo, alguma coisa assim, que não estava dentro daquele script ali, daquilo que estava previsto, tá? Vocês vão perceber que a perda, ela é diferente do desperdício. Daqui a pouco a gente vai ver também o que é, tá? O desembolso, nós já falamos aí, que a característica dele é justamente a questão do desembolso financeiro, quando sai o dinheiro ali do caixa, tá? Seja do caixa ou seja do banco. Tem uma dicasinha aqui boa aqui pra gente, que é o gasto efetuado antes da linha de produção, ou seja, antes de eu começar a produzir, seja um produto ou um serviço, ele vai ser sempre um investimento. Por quê? Estou comprando matéria-prima, estou investindo naquilo ali para eu poder produzir, tá? Quando eu pego aquilo ali e já coloco dentro da minha linha ali de produção, produzindo ali no processo de transformação, isso é um custo, tá? Agora, se ele está fora ali dentro, fora da minha linha de produção, ele se ele é depois, né, na verdade, da minha linha de produção, ele, na verdade, ele é uma despesa, tá? Então, isso aí também é bem legal para a gente poder guardar para quando vocês estiverem fazendo os exercícios, né, e até mesmo fazendo outras coisas por aí. Gente, além disso aqui, do que é um gasto, o que é um investimento, uma despesa, uma perda, né? A gente precisa unir o desembolso, a gente precisa dar uma relembrada na classificação dos custos, né? Os custos, quais as possíveis classificações de um custo? Um custo, ele pode ser o quê? Pode ser fixo, pode ser variável. Direto, fixo, variável. Ele pode ser fixo, variável, direto e indireto. Direto e indireto, né? E a gente vai aí falar também que a gente vai ter também aí na verdade, ele é semi-variável, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre eles, que eles vão estar dentro do processo de produção, que parte dele a gente considera ele como variável e parte dele ele pode ser custo fixo, que são os tipos de custo que a gente chama de semi-variáveis, tá? O que é o custo direto de fabricação? O que eu vou entender como custo direto? O funcionário que trabalha por exemplo, o funcionário que trabalha direto na linha de produção. Esse é um custo direto. Isso aí é um tipo de custo direto. Isso. E que mais é custo direto?
Poderia ser também tudo, vamos supor, matéria-prima, né? Que você, para produção, no caso, ali, se você já comprou na linha de produção, ela pode ser medida em quilos, seria um custo direto também da produção, né? Na verdade, pessoal, os custos diretos são tudo aquilo que está, assim, ligado diretamente à fabricação do produto, ou seja, do processo ali de transformação. Então, como ele está ligado ali direto naquele produto, né, na fabricação ali, ele não precisa de rateio, tá? Ou seja, eu consigo alocar aquele custo diretamente no produto. Então, eu tenho mão de obra, eu tenho matéria-prima, né? Isso tudo são custos que eu consigo alocar diretamente dentro daquele produto, né? Eu consigo identificar a composição dele dentro do produto, tá? E aí, o que acontece? Os custos aí diretos, né, de produção, eles vão, o que vai acontecer? Eles vão variar conforme a quantidade que eu produzi. Por exemplo, eu gasto 1 quilo de matéria-prima para poder fabricar o produto A. Se eu quero fabricar 10 produtos A, quanto de matéria-prima que eu vou precisar? Não, repete, por favor. Eu quero fabricar o produto A. O meu produto A, ele gasta 1 quilo de matéria-prima. Eu quero produzir 10 produtos. Quanto que eu preciso de matéria-prima? 10 quilos. 10 quilos. Ou seja, ele vai variar conforme a quantidade que eu vou produzir. Se eu produzisse 20 produtos A, eu ia precisar de 20 quilos. Se fosse 100 quilos, né? Então, ele vai variar conforme a quantidade que eu for produzir. Os custos diretos, né? Você consegue, igual você está fazendo aí, medida por quilos, né? Você consegue ali calcular uma medida entre eles. Os indiretos, não, né? Você teria que fazer um rateio, né? Os indiretos, a gente precisa fazer um rateio. Por que eu preciso fazer um rateio, gente, dos custos indiretos aí? Por quê? Qual que é essa característica desse custo indireto que eu vou precisar fazer um rateio? Porque não tem como calcular quanto você gasta de aluguel, por exemplo. Aluguel da fábrica. Pois é, porque é o seguinte, os custos indiretos, gente, eles são aqueles custos que eles não estão, não estão apropriados diretamente ali dentro daquele processo produtivo. Ele, além de estar no processo produtivo, ele está em outros locais. Por exemplo, o aluguel da fábrica, né? O aluguel ali da fábrica, ele é um custo que está ali no produto, mas eu estou ali utilizando aquele espaço todo ali, ele é um espaço comum, ele não é só, por exemplo, para o produto, né? Então, por exemplo, o seguro que eu vou pagar só da fábrica, né? Eu vou pagar ali da fábrica, mas eu produzo N produtos, né? Eu tenho lá o produto A, B, C e D. Quanto daquele seguro que é para o produto A, B, C ou D? Eu consigo eu consigo determinar? Não consigo. Se eu não consigo, eu falo assim, olha, eu paguei 1.000. Eu paguei 1.000 e eu produzo 4 produtos, eu vou ter que pegar 1.000 e dividir por 4 para eu poder saber quanto que cada um custa. Se tem necessidade de rateio para eu poder saber quanto que cada um ali consumiu daquele custo, ele é um custo indireto. Tá? Então, os custos indiretos são aqueles que eles não estão apropriados diretamente ali naqueles produtos que foram fabricados. Para a gente apropriar, tem a necessidade de ser feito o rateio. Tá? Então, a gente pega o custo e divide ali pela quantidade de produto que foi fabricado, de produto ou serviço. Tá? Esses aí são custos indiretos. Ok? Beleza. Ficou claro, gente? Ficou claro aí? Ficou com dúvida?
Ficou com dúvida, gente? Tá certinho? Tá claro, professor. Beleza. Então, olha só, a gente viu que o custo ele pode ser direto ou indireto. Além dele ser um custo direto ou indireto, ele pode ser custo fixo, variável, ou ele pode ser um custo misto, que a gente chama de semivariável, tá? O que é um custo fixo? O que é um custo fixo? Custo fixo é aquele que não vai variar, professora, de acordo. Ele não vai variar, né? É independente se eu produzir alguma coisa ou não, ele vai existir, certo? Ele não vai sofrer alteração conforme o volume ali da produção. Tá? Exemplo disso. O imposto que eu pago, o IPTU da fábrica lá, independente se a minha máquina está lá funcionando ou não, eu tenho que pagar, ele não vai mudar. O aluguel que eu pago ali da fábrica, né? Ele pode estar funcionando ou não, que ele é um custo fixo. Agora, na pandemia mesmo, aí o pessoal só está sofrendo com os custos fixos, porque o comércio fechou, independente do comércio estar ali fechado, ele tem que pagar aluguel. Porque aquele custo ali ele é um custo fixo, independente se você está dentro ali do processo produtivo ou não. Tá? Então, são esse tipo de custo que a gente vai entender ele como fixo. Independente se você está produzindo ou não, ele vai existir ali, vai bater ali na sua porta. Tá? Mão de obra é a mesma coisa, porque você, funcionando ou não, você tem que pagar o salário do empregado. Tá? Então, também é um tipo de custo fixo. E o que seria um custo variável? E os custos variáveis? Vai variar de acordo com a quantidade que você produzir. Isso aí. O próprio nome já diz que ele vai variar. Então, ele vai variar conforme a quantidade que eu vou produzir. Um exemplo disso é a matéria-prima. Eu acabei de dar um exemplo aqui. Eu gasto 1 quilo de matéria-prima para poder produzir uma unidade. Se eu vou produzir 10 unidades, eu preciso de 10 quilos de matéria-prima. Ou seja, ele vai variar conforme aquilo que eu for produzir. Tá? Então, por exemplo, matéria-prima, energia elétrica, uma energia elétrica, Gislene? Sim, digamos, olha, a média que eu gasto de quilowatts é de 10 quilowatts para eu poder produzir um produto. Se eu gasto 10 quilowatts, se eu for fabricar 10 produtos, eu vou ter 100 quilowatts. Ou seja, eles vão variar conforme o meu processo de produção, tá? Então, isso aí também é super tranquilo. Concorda? Concorda, gente? Não, eu concordo. Mas no caso da mão de obra, você vai ter que contratar mais funcionários, por exemplo. Ela não é variável? Nesse caso, ela é semi-variável? Ela é variável. Você vai ver também que daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho mais do semi-variável, né? Aqui, olha, ela pode ser fixa e ela pode ser variável, né? Que a gente pode entender ela como semi-variável, como um custo misto, né? Porque ela vai existir de qualquer forma, é um custo fixo que você tem, mas ela pode variar conforme a quantidade de produto que você for produzir. Ou você pode aumentar, ter que contratar mais mão de obra, você pode pagar hora extra para poder produzir uma quantidade maior. Então, ela vai variar também ali. Tá? Bem lembrado, Marcelo. Nessa questão aí. Ela, na verdade, ela tem essa característica mista mesmo, de ter a questão do custo fixo como custo variável. Entendido? E, para fechar aí, essa questão do próprio custo do custo misto, né? Que são esses semivariáveis aí, semifixos, né? Que a gente deu o exemplo aí da mão de obra, da energia elétrica, né? Também, por quê? Porque eu tenho ali aquela energia elétrica, de qualquer forma eu vou ter que pagar, digamos, né? Você tem uma fábrica enorme, você tem que deixar a iluminação lá acesa por vigia, dar uma olhada, né? Para independente se a fábrica está funcionando ou não, você tem que pagar energia.
Vai ter que pagar energia. Então, ela tem ali uma característica de custo fixo. Mas, se você está ali no processo fabril, você vai ter que pagar energia? Vai. E você vai pagar um pouco mais de energia porque as máquinas estão funcionando. Né? Então, ela tem essa característica aí mista, né? De igual forma também a mão de obra. Aluguel de máquina, por exemplo, né? De xerox. Por quê? Fala, nós temos aluguel de máquina de xerox? Isso se eu estou falando de uma copiadora, por exemplo. Né? É um custo para mim aquilo ali, para o meu processo ali mesmo de impressão, de fazer xerox e tudo, eu posso alugar. Né? Então, eu posso alugar uma máquina de xerox para mim interno, como administrativo, ou ele pode ser aquele para o meu próprio processo, né? Então, a questão do custo, gente, a gente vai ter sempre o perigo aqui, e às vezes que é algo que pode nos vender, é justamente a interpretação, porque ele vai entrar na questão mais subjetiva da contabilidade, que vai ter toda essa questão aqui da própria controladoria, que a gente vai trabalhar com a subjetividade em todo o tempo. Vou projetar, eu vou ter que desenhar um processo, vou ter que fazer um planejamento, aquele planejamento é o melhor ou não, aí tem que tomar decisão, e as decisões que a gente toma, elas são pautadas não apenas nos números, né? Ela tem também a questão da própria subjetividade, que é uma característica da contabilidade. E quando eu vou falar de custo para tomada de decisão, tem ainda mais a questão da subjetividade aí para a gente poder analisar. E a gente vai ver no decorrer dos exercícios que a gente vai fazer, inclusive porque eu não posso tomar uma decisão baseada apenas no número. Eu tenho outros fatores que vão afetar aquela minha decisão ali que eu tenho que levar em consideração para eu poder tomar uma decisão aí, tá? E aí, eu queria ter feito, né, esse exercício já hoje na aula aí, mas não deu tempo, né? Eu já tinha preparado e ia mandar aí para vocês fazerem e a gente já corrigir nessa aula mesmo, tá? Como não deu tempo, eu já vou deixar ele disponível no próprio conteúdo lá da aula texto e a gente corrige ele bem rapidinho no início da próxima aula, para a gente já entrar mesmo com o conteúdo mesmo da disciplina, que eu queria já entrar aí com vocês na próxima aula, tá? Então, para saber se vocês entenderam mesmo, se está afiadinho aí, faça os exercícios, tá? Aqui é tudo coisa simples, só de coisa de marcar, não tem nada de pergunta aqui, e é só mesmo para poder refrescar o entendimento aí, o conhecimento da gente aí dos custos, porque nós vamos precisar bastante da agora para frente. Ô, professora, se der mais uma vez, a senhora poderia colocar no WhatsApp, porque eu estou sem acesso ao sistema. Não, pode deixar, coloco sim. Se não é problema, não. Tá? Deixo lá no WhatsApp e deixo também lá no sistema faculdade. Ok? Dúvida, gente? Até então, não, professora. Tranquilo, professora. Dúvida também faz parte do processo. E quando a gente tem dúvida, melhor ainda. Que aí a gente vai melhorando aí o conhecimento. Beleza? Tranquilo. Então tá bom, gente. Então até a próxima aula. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Tchau.